conhecimento sobre as artes e as letras, e disse que são diálogos modernistas, o que é, eu adorei o título, professora Isabel, adorei, acho que é muito atraente. Portanto, temos aqui muitas expectativas e temos certeza que Olha, essas expectativas vão ser preenchidas totalmente. Então, eh, a doutora Isabel Ponce de Leão vai se apresentar, vai, já tem a palavra, está bem? Seja bem-vinda, Ok, muito obrigada por estar aqui, por partilhar conosco este tempo, o seu tempo valioso, e que nós, sem dúvida, vamos dar muito valor a esta sua apresentação. Muito obrigada e bem-vinda. muito bem, muito obrigada. Boa noite a todos. O meu nome é, como podem ver, Isabel Ponce de Leão. Eu sou professora catedrática da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Fernando Pessoa e dedico-me há largos anos a investigar sobre os diálogos interartísticos, sobre as relações estabelecidas entre a literatura e outras artes. O que eu vos proponho, e peço-vos que, se por acaso eu me entusiasmar e começar a falar muito depressa, por favor, façam sinal. O que eu vos proponho é, de facto, começar por vos falar da arte de uma maneira geral, depois vir até à literatura enquanto arte, portanto, isto numa parte teórica, depois falar, sobretudo, das artes plásticas, e depois ver a sua interação. Isto será uma perspectiva mais teórica. Depois eu vou dando exemplos naturalmente, mas tenho um estudo de caso da contemporaneidade para vos apresentar. Um ou dois, vamos ver o tempo, vamos ver a vossa disposição. Vamos, vamos ver como é que as coisas correm. Garantidamente, vou tratar de uma escritora muito conhecida, que é a Cristina Bessa Luís, e do trabalho que ela fez com Graça Moraes. Depois, se tiver tempo, apresento-vos outro caso também muito interessante, do caso de uma crítica literária que é também artista plástica. Vamos, portanto, a esta parte teórica e vamos refletir sobre a arte. Quando eu falo em arte, é arte com letra maiúscula, é aquela arte que, no fundo, vai aglutinar todas as artes e que me parece que ainda continua a ser o garante da harmonia comunicacional. Nós sabemos comunicar de forma intemporal, de forma verdadeira, através, de facto, da arte. Naturalmente que a arte tem um significado singular, mas não se reduz a um sinal convencional, de maneira nenhuma. Há sim um todo, um ícone, digamos que uma representação imitativa e convencional. Portanto, nós temos aqui o poder da sugestão, o poder de algo que incorpora uma realidade significativa e que a vai transmitir através da sensibilidade. Para chamar a atenção para esta arte com à grande, eu vou partilhar convosco ecrã e estão a ver? Não. Então, ok. Vamos a ver se. E reparem que temos aqui o esquema do sistema das belas artes. Isto não é novo, é um esquema feito já em 1969. Portanto, vamos tentar atualizá-lo, digamos assim.
A verdade é que nós olhamos para aqui e vemos 7 artes representadas, mas 7 artes que vão progredindo sempre e que não deixam de interagir umas com as outras. Têm embaixo a legenda, linhas, volumes, cores, luminosidades, movimentos, sons articulados, sons musicais. Tudo isto é a representação das artes. Tudo isto está em interação. E olhando para este esquema, eu tiro ou retiro 2 verdades que me parecem mais ou menos indiscutíveis. A primeira é que toda a arte tem um caráter evolutivo. E isso mostram-no as circunferências concêntricas que ali têm. Linhas, volumes, cores, movimentos, sons articulados, sons musicais, todos eles estão na gênese de artes, como o desenho, a escultura, a pintura figurativa, o cinema, a pantomina, a literatura, a música dramática ou descritiva. Eu penso que este caráter evolutivo das artes é absolutamente inquestionável. Nós, por exemplo, no desenho, começou-se lá atrás, nos riscos rupestres, e viemos até à pintura figurativa. A segunda verdade que eu vos quero transmitir e que é a que mais interessa é que, de facto, as artes interagem umas com as outras e produzem aquela procurada e aquela desejada super palavra. Eu não me vou aqui perder em cogitações sobre artes primárias, artes secundárias, artes maiores ou artes menores. Isso a mim não me interessa nada. Não me interessa qual é a subsidiária, nem qual é a subsidiada. Interessa-me, sim, reforçar que elas vivem largamente umas das outras, num processo de comunicação tipo vasos comunicantes e, portanto, enriquecem-se, completam-se e são, afinal, a expressão completa de todo um conjunto orgânico que, no fundo, informa as verdadeiras obras como uma existência, digamos que física, ficcional também, fenomenológica da mesma maneira e também transcendente se caminharmos para um patamar superior. Isto que eu estou a dizer são verdades tão antigas que são, de facto, inquestionáveis. Volto-me agora para a arte literária ou para a literatura. Para mim, a literatura é uma arte. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, porque não preciso dele neste momento. E a arte literária, tal como as outras artes, tem a preocupação de veicular mensagens, como sabem. Naturalmente que o silêncio é uma forma de fala, ou seja, a linguagem do silêncio, quando expressiva, é também importante. Mas, de uma maneira geral, a arte literária socorre-se, obviamente, de signos verbais que, por sua vez, vão exibir linhas, planos, volumes e até cores. Se eu falar em literatura, sobretudo no sentido restrito que lhe dá esta Pound, eu poderei dizer que a literatura é a arte da palavra. É uma linguagem, de facto, que é carregada de significado e requer um estudo de 2 objetos ontológica e funcionalmente distintos, embora sejam interdependentes. O que é que eu quero dizer com isto? Que, por um lado, eu tenho que estudar a literatura enquanto sistema semiótico e não posso passar por cima disso, porque eu tenho que compreender os mecanismos do funcionamento da semiose literária. Por outro lado, eu tenho que encará-la como um texto literário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a encaro como uma realização
concreta e particular de todo o sistema. Seja como for, a literatura pode interpretar inteligentemente a realidade física e abstrata do meio envolvente ou metafísico. Falo da literatura. E o que é que pode ainda fazer? Pode veiculá-la através dos agentes que são, como dissemos, os códigos linguísticos. E é assim que se forma aquela frase magnífica e extremamente versátil, que é a literatura cheia de significados, de que já vou falar. Quer dizer que, na arte literária, o artista acaba por partir das suas próprias experiências para recriar a realidade. E, ao fazê-lo, vai criar uma supra-realidade ficcional, através da qual vai transmitir sentimentos e ideias também ao mundo real. Que, por outro lado, e vejam aqui a tríade, também varia, também é vulnerável a uma recriação do leitor. E aqui eu lembro-vos, o Fernando Pessoa, o poeta, é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sentes. Portanto, temos aqui esta problemática que é a realidade, o que é transmitido e o que é interpretado. E temos que ter sempre isto em atenção. Naturalmente que eu não posso pôr de lado a feição hedonística da literatura, porque há, sem dúvida nenhuma, um grande jogo de palavras, ritmos, imagens, sons, que fazem com que o leitor entre num outro mundo que, de certa maneira, lhe afaga os sentidos e até lhe estimula a sensibilidade. Portanto, penso que cabe ao artista escritor, escolher e manipular as palavras para que elas ultrapassem uma significação mais objetiva, dando-lhes, por isso, uma determinada conotação para conquistarem novos espaços, para conquistarem novas hipóteses, também pelo imaginário. Portanto, isto de dizer que a arte literária é mais incisiva cai aqui. Porque, no caso da literatura e do seu estatuto polissémico, as interpretações dadas a um texto podem ser diferentes consoante o leitor e as circunstâncias. Porque, vamos lá ver, se eu estou a falar de literatura, a obra literária, mesmo que esteja enraizada, digamos, em factos reais, é sempre fruto do imaginário. É sempre fruto da forma subjetiva como se capta a realidade. E isso faz-se através, como nós sabemos, de uma aguda percepção dos sentimentos e dos sentidos, que, no fundo, exploram as capacidades linguísticas e as controlam a todos os níveis, ao nível fonético, fónico, sintático, entre outros. Portanto, nós, no âmbito da literatura, estamos numa manifestação artística que usa como matéria-prima a palavra. E, portanto, há nela determinadas características que agilizam, obviamente, a finalidade estética da linguagem. Passando para as artes plásticas. As artes plásticas são, de facto, um suporte da comunicação. Suporte esse em que se materializa um fragmento do universo perceptivo e que vai prolongar a sua existência no tempo. Eu defendo, embora não seja consensual, eu defendo que um quadro é um texto. E é um texto porquê? Porque produz um sentido coerente e não é uma mera soma de significados parciais. E qualquer coisa que para mim representa um todo é, obviamente, um texto. Naturalmente tem que haver coerência. A coerência é um elemento de expressão que distribui, digamos, a informação visual. Mas
Há também o elemento de conteúdo que vai autorizar a atualização do seu significado. Nós aqui vamos debater com dois problemas: a ambiguidade e a autorreflexão. No que diz respeito à ambiguidade, e eu falo nela enquanto violação de regras do código ligado ao contexto, e a autorreflexão enquanto uma chamada de atenção para a organização, eu acho que quer a ambiguidade, quer a autorreflexão vão reivindicar para a imagem o epíteto de texto estético com um determinado estilo. O que é que eu quero dizer? Que há aqui a assunção por parte do autor dos universos semânticos, quer do individual, quer do coletivo. Reparem que o desenho e a pintura, ainda há bocado me referi a isso, configuram uma forma de comunicação absolutamente ancestral, talvez mais maleável e até inconsciente do que todas as outras. E a prova disso é a importância que alemães, italianos e flamengos lhe deram. Ou que, por exemplo, o papel que o desenho e a pintura tiveram na produção de um Rembrandt, de Toulouse-Lautrec e Picasso, isto para citar só aqueles artistas plásticos, aqueles pintores que toda a gente conhece. Não há dúvida que a composição pictórica pode expressar uma realidade evocada ou imaginada. E temos que ter isto sempre em atenção, porque ela também pode ter-se num determinado automatismo e na abstração. E nós estamos fartos de ouvir falar de pintura abstracionista. Naturalmente que, se situa no automatismo e na abstração, ela vai competir numa seleção da técnica, ou seja, vai colidir com isso. Quer dizer, vamos lá ver que técnica é que deve ser usada, e essa técnica é necessariamente evidenciada pelo gesto. Portanto, quando falo do desenho, eu falo de uma expressão artística que atravessa a história da humanidade numa perspectiva intercultural. E é importante que se fale aqui em interculturalidade, porque o homem sente de facto um apelo e um grande fascínio perante o fenómeno estético, e é através dele que o homem se exprime. E, portanto, os instrumentos que usa são uma espécie do prolongamento da própria mão, que assim vai corporizar visualmente o pensamento. Com isto, quero dizer-vos que, tal como no caso da literatura, o artista registra a sua visão subjetiva da realidade e registra usando um determinado processo de descodificação que associa automaticamente o representado ao conhecimento que tem do mundo. Ou seja, a representação tem sempre referentes. Por seu lado, o papel do leitor. O leitor da obra só vê nela aquilo que conseguir ou aquilo que quiser entender. Porque isso está na direta sujeição da sua própria enciclopédia cultural. Eu dou-vos um exemplo muito simples. Toda a gente conhece a Fonte Fontaine, de Marcel Duchamp. Bom, se eu a mostrar a uma criança de 5 anos, que não tem conhecimentos mínimos de história da arte, ela interpreta de uma maneira. Todas nós que já tivemos oportunidade, pelo menos no Google, de ver essa obra, sabemos o que é que ela quer dizer, sabemos o que é que ela significa. Daí eu falar muito na enciclopédia cultural. É porque, goste ou não se goste, quanto mais conhecimentos nós tivermos, mais partido tiramos das obras de arte.
Por isso eu disse que tudo depende também do leitor. De facto, cultura, sensibilidade, também a impressão simbólica são, de facto, condicionantes das dinâmicas interpretativas de qualquer obra de arte. E, portanto, vão sempre acabar por contribuir para a tentativa da sua definição, coisa que eu não vou aqui fazer, tinha que entrar por teóricos que interessam mais à história da arte do que propriamente à literatura. Agora, há que pensar que a sensibilidade do ser humano se concretiza numa rede de impulsos. E essa concretização pode justamente ser a obra de arte. A obra de arte é o resultado de determinados impulsos. Os artistas plásticos, o que é que eles fazem? Reformulam e reinventam, as mais das vezes de forma imediatista e visível, aspectos que são basilares das suas práticas reflexivas. Quer dizer, eles exteriorizam o que lhes vai, digamos, no interior. O mesmo se passa com os escritores, porque quando usam aqueles símbolos próprios, conceituais, dão a dar resposta a algo psíquico que querem representar, recorrendo, neste caso, à linguagem verbal. Dizer-vos que a objetividade material de qualquer obra de arte, como vos referi há bocado, apresenta-se num texto. Portanto, eu quando apresento um objeto qualquer, um objeto plástico, tenho que partir de uma teoria semiótica do discurso. Há o princípio que gera a plurifuncionalidade dos sistemas descritivos, que passa por uma homologação pragmática que acaba por regular os sistemas de expressão e de comunicação. Tudo é regulado, porque se não houver essa regulação, nós nunca nos vamos entender uns aos outros. E é por isso que eu faço aqui o apelo. Não podemos, de forma nenhuma, ignorar o diálogo que as artes mantêm entre si. Porque fazer isso é subestimá-las, é empobrecer também o teor das suas mensagens. Portanto, é por aí que temos que ir. É pelas suas convergências, pelas suas complicidades, pelos afetos também, que nós vamos chegar à condição autónoma e endorreferencial, a uma polissemia imagética da literatura e das artes que respeitam pré-requisitos estruturais da comunicação estético-artística, tanto para a literatura como para as artes plásticas. Qualquer texto, seja literário, ou seja um texto, um quadro, tem que ter um suporte material. Mas há diferenças, naturalmente. A materialidade do quadro impõe-se de per si. Está ali, eu vejo. Desperta-me logo os sentidos, eu vejo que é um objeto facilmente degradável, mas isto não quer dizer que não haja elementos prévios à sua materialização. Antes de pôr o traço na tela, ou a cor, o artista pensou. De igual modo, o texto literário existe antes de se formalizar pela escrita e pode quedar-se só no enunciado oral. Portanto, também aquela primeira parte que está cá dentro no pensamento e que depois desce à verbalização e que, no caso do texto literário, pode ser oral ou escrito, o que não inviabiliza de maneira nenhuma o paralelismo textual e estrutural e genético que une ambos os textos, quer o oral, quer o escrito, quer também o objeto plástico. Dizer-vos que estas duas linguagens, ou esta intercomunicação articulada, interessa-me sobremaneira, porque põe em evidência esta interação
das duas linguagens de que eu vos estou a falar. É que as suas identidades estética e comunicativa acabam por gerar uma substancialidade existencial e, naturalmente, que levam ao predomínio do dispositio sobre o inventio. Quer dizer, a invenção que está para trás, a forma como essa invenção se vai apresentar. Portanto, dizer-vos que o texto literário e plástico não podem ser restringidos a uma mera significação material. Outros sim, eles estão absolutamente abertos à comunicação, que pressupõe e deixa entrever tantas leituras quantos os rumos propostos pelas réplicas estéticas da recepção, mais facilmente pelo leitor, seja ele da obra de arte ou do texto literário. Nós tivemos muitos linguistas e filósofos falar de Young, de Bachelard, de Uran, que infringiram determinadas doutrinas preconceituosas e, portanto, viabilizaram a compreensão de que tanto um quadro como um texto literário têm no poder idiosincrático e formal da sua estrutura material todos os preceitos objetivos da sua esteticidade. E, portanto, não se pode de forma nenhuma descurar a dupla dimensão gênese-recepção subliminais. Isto para evidenciar o diálogo entre estas formas de arte, que é um diálogo que deleita, que subjuga e que induz confidencialidades interessantíssimas, solidárias, porque, no fundo, através de todas estas artes, nós fazemos uma recriação, digamos assim, do mundo, digo, de cada um de nós. Portanto, há uma pluralidade material. Palavras, ritmos, formas, colagens, cores. Não fizeste bem. E todas elas consolidam zonas de identificação imaginária. E através dessas zonas de identificação, a inventiva humana vai construir representações artísticas que se prendem com a sua identidade antropológica. Por isso, eu chamo a atenção para esta componente onírica ou imaginativa que vai outorgar à materialidade uma orientação poética e também estética. E por isso também nós chegamos à conclusão que idiosincrasias estruturais e antropológico-imaginárias relativas à criação e à recepção vão acabar por ajudar a configurar e a compreender a esteticidade da obra de arte. E, de facto, eu já passo para um exemplo, para não vos maçar com teoria, este relacionamento que existe entre as diferentes artes é qualquer coisa de inato e de instintivo. Porquê? Porque a arte configura reações à simbiose de elementos extrínsecos e intrínsecos ao ser humano. Por isso mesmo, não se pode de maneira nenhuma aliar do mundo interior do artista. Já lá vai o tempo do estruturalismo em que o artista não existia. Agora existe e nós temos que olhar para ele. Ele tem um mundo interior. Esse mundo interior não pode ser ignorado. Mas também não podemos ignorar os fenómenos políticos, sociais, históricos, locais, mundiais. No fundo, grosso modo, o contexto. E é isso que nos acaba por conduzir à interculturalidade que, mais ou menos implicitamente, está na sua gênese. Eu dou-vos um exemplo rápido e vou-vos passar um texto que todos conheceis. Está aqui uma passagem do Evangelho segundo São Lucas. Por que é que eu fui buscar este exemplo? Porque é um texto
antiquíssimo que todos nós conhecemos. E lê-se assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Portanto, vejam que nós temos aqui uma passagem da Bíblia que também aparece no Alcorão. Trouxe-vos esta. Este texto aparece parafraseado e representado de outras formas, sobretudo na literatura infantil, para um público infantil. Portanto, há várias maneiras de dizer o que aqui está. Um ser sobrenatural, e isto não, nós não precisamos de ser crentes para conhecer isto é uma questão de cultura geral. Um ser sobrenatural informa uma mulher que nunca conheceu homem que ela vai ser a mãe de Jesus. E ela fica, obviamente, estupefacta, mas aceita, portanto, faça-se em mim, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ora bem, se na literatura nós temos cambiantes deste texto inúmeros, nomeadamente até em banda desenhada, na literatura infanto-juvenil, dizer-vos que a pintura é a arte que com mais frequência dialoga com este passo bíblico, de formas completamente diferentes, mas sem nunca trair o cânon, que isso é o que fundamentalmente me interessa. E eu vou fazer um percurso muito rápido, porque o tempo está a passar muito depressa, e levo-vos a Leonardo da Vinci, no século XV. Aqui têm vocês, reparem no tal estado de estupefacção da Virgem, vejam que o ambiente é exterior, vejam que há uma separação entre o ser sobrenatural e Nossa Senhora. Quanto ao resto, temos as características do Renascimento neste quadro de Da Vinci, que eu agora, obviamente, não vou escalpelizar. Mas passo ao século XVI. Passo ao século XVI e aqui estamos nós com Botticelli. Eu escolhi de propósito nomes muito conhecidos. E vocês reparem como é que Botticelli leu o mesmo texto literário. A senhora mais inclinada, em sinal de reverência, mais distanciada ainda do ser sobrenatural, ainda que, neste caso, parece que estamos num ambiente aberto. Eu digo parece porque temos ali uma porta ao fundo e deste lado, obviamente, que é a foto. Características do século XVI. Vamos ao século XVII. E aqui temos nós a Anunciação de Rubens, um pintor que sempre se caracterizou pelos tons escuros. Ele leu o mesmo texto do Evangelho de São Lucas. Mas vejam aqui, há uma maior proximidade, mas estamos na gênese do barroco,
e, portanto, não há espaços em brancos, mas sim uma proliferação de outras entidades. Vejam os seres sobrenaturais que estão em cima. Ainda o mesmo texto teve na Gênese da Anunciação de André Gonçalves, que é português, do romantismo. E aqui vocês já veem todos os traços típicos da pintura romântica e que também tem muito a ver com a literatura. Passo de imediato ao século XIX, Melchior Doce, e aqui já as formas mais estilizadas, mais em conivência com o real, como assim estipulou a estética da altura, por muitos chamada estética realista. E rapidamente caminho para o século XX, e aqui têm vocês o Maurice Denis, num jeito quase naif de ler e de transmitir este espaço bíblico. Mas, e porque em arte tudo é permitido, passo de imediato para a Anunciação de Paula Rego. E aqui, sim, nós podemos de facto ter um choque. É preciso, mais uma vez, conhecermos a autora. A autora foi uma lutadora feminista. Foi uma mulher que lutou pelas condições das mulheres, que lutou para o bem e para o mal, e aqui com isto não estou a emitir nenhum juízo de valor, pela legalização do aborto. Portanto, houve nela uma desmistificação daquela passagem do Evangelho. Contudo, vejam que, embora traído do cânon, vejam que a Nossa Senhora, enfim, tem um ar muito pouco formal, vejam que não falta lá o motivo das asas para marcar a identidade do anjo. Portanto, quer dizer que, apesar destas personagens, por causa da escola a que pertence a artista, o expressionismo às vezes até tendente, digamos, quase a um surreal, aqui menos, mas é fundamentalmente expressionista, ela não deixa de pegar nos mesmos motivos que vos são postos nas outras pinturas e que complementam, digamos assim, aquele passo do texto literário que eu há pouco vos li. Colhi estes exemplos porque são conhecidos, mas no âmbito da cultura portuguesa, e é de cultura portuguesa que estamos a falar, lembro-vos, por exemplo, o José Saramago, que estabelece no Evangelho segundo Jesus Cristo um diálogo muito forte com as pinturas de Dürer, ou a Agostina, de que eu vos vou falar a seguir, que na Ronda da Noite parte de um quadro de Rembrandt, justamente com esse nome. Noutro registro, eu poderia falar da estreita cumplicidade havida entre Agostina Bessa Luís e o cineasta Manuel de Oliveira, que passou para cinema várias das suas obras. Mas deixem-me dizer-vos que os diálogos entre as artes não se quedam só neste tipo de relações que são geradas no interior do texto. A maioria das vezes elas são produtos quase casuais e intuitivos que acabam por chamar, digamos assim, a atenção do leitor, e muitas vezes elas são fruto de modas, de preocupações geracionais, também de correntes estéticas que, enfim, vão conduzir, se calhar, a um caos inicial para depois nos levarem a uma compreensão mais madura, mais concreta, com uma presença fenomenológica e também transcendente. Não me importa nada se
e isso acontece, os escritores são também artistas plásticos ou vice-versa. E nós temos vários casos em Portugal. O que me interessa, sim, é pôr em evidência temas emotivos adjacentes às diferentes artes e que muitas vezes coincidem em termos espaciotemporais ou são até criados por condicionalismos sociais e pessoais. E, portanto, como eu vos dizia há bocado, numa só palavra, dependem, digamos assim, do contexto. Eu acho que há que pôr em evidência que isto requer, de facto, um artista polifacetado. Requer alguém que esteja, sobretudo, consciente que a otimização da mensagem estética está na inteira dependência da complementaridade das artes, como eu comecei por chamar a atenção há bocado. E falar, por exemplo, do irmão do José Régio, que era também escritor, Saúl Dias, e era também pintor. E a verdade é que é interessantíssimo porque os temas emotivos da sua obra são perfeitamente coincidentes. Mas eu posso passar, por exemplo, a outro exemplo e posso-vos mostrar um exemplo da atualidade. Só um minuto. Ainda não estão a ver, pois não? Estamos sim. Não? Sim, sim. Vejam este poema. Deitada és uma ilha, e raramente surgem ilhas no mar tão alongadas, com tão prometedoras enseadas, um só bosque no meio fluorescente, promontórios a pique, e de repente, na luz de duas gêmeas madrugadas, o fulgor das colinas acordadas, o pasmo da planície adolescente. Deitada és uma ilha, que percorro descobrindo-lhe as zonas mais sombrias, mas nem sabes se grito por socorro ou se te mostro só que me inebrias. Amiga, amor, amante, amada, eu morro da vida que me dás todos os dias. Este poema é um poema de David Mourão Ferreira. E eu fui buscá-lo, porque durante muitos anos, David Mourão Ferreira trabalhou com um artista plástico que fazia todas as capas dos livros, que ainda é vivo. Seu nome, Francisco Simões. Autor, quem conhece Oeiras sabe que é lá o Parque dos Poetas, a maior parte das esculturas que lá estão são da autoria dele. Estas duas imagens que vocês estão a ver são justamente da autoria de Francisco Simões, baseadas neste poema de David Mourão Ferreira. Portanto, olhem para esta estreita cumplicidade que nós temos, vejam isto só a título de exemplo. Vou passar de seguida para o tal estudo de caso de que eu vos falei. E olho para, vou interromper um bocadinho o compartilhamento de tela. Não sei se conseguem, quando eu aqui, não sei se conseguem ver alguma coisa. Isto é um livro. É um livro que se chama Metamorfoses, da autoria de Agostina Bessa Luís e de Graça Moraes. As duas juntaram-se e fizeram um livro muito de acordo com o diferente pendor das duas linguagens. Reparem, Agostina é escritora, Graça Moraes é artista plástica, mas ambas convergiam para o mesmo fim. Qual era o fim destas mulheres? A figura feminina. Uma figura feminina que é aqui erigida por dois seres, mas com uma só identidade, sobretudo nas múltiplas formas de conhecer o vasto mundo e os seus milagres. Eu não posso deixar de evocar Weinstein,
e dizer-vos que estas duas obras, a linguística e a plástica, acabam por se valorizar, se iluminar uma à outra nesta reciprocidade. Uma desnuda a outra, explicam-se, interagem, aumentam o pendor da mensagem. No fundo, nós estamos em presença daquilo a que Humberto Eco denominou texto estético, porque, lembram-se que no início da sessão eu vos falei, porque nós vamos aqui ser confrontadas naturalmente com aquilo a que chamamos ambiguidade e autorreflexão, que dão o alerta para a sua organização semiótica. Há, por certo, uma vinculação do contexto ao mundo feminino, mas este mundo feminino é contornado de acordo com, com a individualidade de cada uma das artistas. Esta obra é muito interessante, eu vou começar a abreviar. Esta obra é muito interessante porque congrega, de facto, determinados significantes e vai pôr em evidência os principais pontos de convergência que há entre as duas autoras. Naturalmente que quando lerem esta obra, eu aconselho vivamente quem estuda esta interação das artes, as Metamorfoses de Ovídio são a obra tutelar. Pois, por trás deste texto, deste livro, há um outro. Cá temos nós as tais práticas intertextuais. Portanto, há de facto aqui intertextualidade, há uma enciclopédia mitológica, e essa enciclopédia mitológica leva-nos também para a criação, digamos assim, de monstros, não é? No ponto em que a sua porosidade vai obviar, limitar um bocado a condição humana. Sabem que Agostina, nos seus romances, é implacável na forma como olha o mundo feminino. Ela é cáustica, ela observa as transformações que se vão produzindo e acha mesmo que nas metamorfoses, muitas vezes, os elementos mais puros acabam por ficar de lado. Portanto, quer dizer, Agostina chega à conclusão que o indivíduo não contém apenas um duplo, mas muitos outros que reclamam também uma identidade. E é por isso que há aqui, por vezes, nas mulheres agostinianas, uma simulação de monstro que revela, de certa maneira, a teatralidade do real. E o que são estes monstros em Agostina Bessa Luís? O que é a mulher monstro em Agostina Bessa Luís? Bom, é aquele labirinto da incerteza, é aquela origem, é o encontro com o desconhecido, é o caos que aparece sempre na nossa gênese. É também o transcendente que tenta muitas vezes caminhar, digamos, para a harmonia. Quer dizer, o monstro das mulheres da Agostina tem uma coisa muito interessante, é que escurecem e iluminam a ordem universal. E nós já vamos ver porquê. Porque em cima delas, e a Graça viu isso muito bem, em cima delas há um jogo de luzes e sombras pronta a esconder e a revelar. As personagens de que eu vos vou falar, e eu escolhi só algumas, há aqui muitas mulheres, mas eu escolhi poucas, elas marcam o limite do mundo.
e a sua reconstrução, a reconstrução das suas texturas é que vai acabar por estabelecer novos limites, mas também estabelecer novas leituras, estabelecer diferentes significados, estabelecer outros mundos possíveis. E por isso cabe dizer que de certa maneira, as mulheres, quer de Agostina, quer de Graça Moraes, configuram tudo aquilo que aparece reprimido pela cultura dominante, pelo politicamente correto. E por isso é que elas vivem muitos impossíveis, entre aspas, não é? E por isso há nelas um certo empenhamento em tornar razoável tudo aquilo que acaba por ser desconstruído. Nós estamos, portanto, em presença daqueles monstros do cotidiano, porque vão excluir o mítico, o fantasmagórico, para serem efetivamente pessoas humanas. São monstros mulheres. Eu direi que são, sobretudo, mulheres que desconstroem a monstruosidade e que vão construir determinadas singularidades muito específicas, muito inabaláveis, que estão longe de pactuar com convenções. E daí eu ter-vos falado em monstros. As autoras, quer a Graça, quer a Agostina, contaminam-se reciprocamente e são, de facto, implacáveis. Mas é por isso que elas são também plurais, diferentes, poderosas e muitas vezes desamparadas. Estas mulheres são protagonistas da ficção, mas também são protagonistas da realidade. Nós estamos em arte. Portanto, estamos a falar num mundo de ficção, mas não se esqueçam que a ficção se inspira na realidade e que dá, muitas vezes, voz a quem não é capaz de a fazer sentir. A Agostina, quando fala dos seus romances, diz que a alquimia das metamorfoses é implacável. Ora, é justamente essa alquimia que se vai presentificar nestas duas linguagens de que eu vos estou a falar. É a mulher que nós aqui temos, que aparece com naturais fragilidades, mas aparece como um ser superior. Neste caso, nas obras de Agostina e da Graça, a mulher tem força. A mulher prepara-se para a mudança e sabe que a separação precede a união. E sabe que tem que passar por esse complexo processo que combate determinadas e hipotéticas fragilidades. Portanto, nós aqui vamos nos confrontar com mulheres fortes, ligadas à terra e, sobretudo, ligadas às suas convicções. Eu chamo-lhe personagens alomórficas, apenas na forma de um morfema. Mas são também personagens kafkianas, labirínticas, por vezes arquétipos da alienação de que Kafka falou. É muito engraçado porque a força destas duas mulheres, ao pintar, ao transmitir-nos outras mulheres, transmite uma força, transmite labirintos interiores que podem estar no domínio do fantástico, mas não do fantasmagórico. Portanto, são mulheres indómitas, sibilinas, também acorrentadas a contingências, como seja o sofrimento, mas que ultrapassam a aparência em busca da verdade, de uma verdade que muitas vezes está recôndita, e elas não se importam nada de passar pela transgressão canónica. Daí eu falar em monstros. São grandes, são imensas e são também vulneráveis à marginalização, que é uma coisa que elas acalentam. Vou partilhar a tela convosco para vos dizer que Graça Moraes lhe chamou mulheres gafanhotos. E a justificação é dada no blog da Graça Moraes. A Graça diz que um dia a filha lhe trouxe para o ateliê
um mexeroco morto pelo gato, e que reparou, esse mexeroco era o gafanhoto, e ela reparou na beleza estética do animal e conservou-o sempre num frasco, onde depois foi juntando outras. E essa imagem despertou-a para a pintura. Por acaso, esta é a explicação dada pela Graça Moraes. Eu prefiro outra e prefiro ver esta opção à luz das contradições que este inseto encerra. Reparem que a imagem do gafanhoto anda associada à destruição e à praga, isto sobretudo se eu me referir aos textos bíblicos, mas também se associa à ultrapassagem de dificuldades através da agilidade saltitante, através da sua rápida reprodução. Ora, nós já estamos aqui a ver o antagonismo destas personagens, desculpem, as antinomias, mais que antagonismo, antinomias que estão dentro delas, dessas personagens, quer reais, quer ficcionais. E nós vemos aqui um jogo, o jogo de luz e sombra que elas, as duas, configuram. Quer a Agostina, quer a Graça demandam uma identidade mutante. Eu não me posso referir, como já vos disse há pouco, a todas as mulheres que aparecem nas metamorfoses, mas vou recolher umas 4, me parecem as mais conhecidas. Sibila. Toda a gente conhece a Sibila, que é uma figura tutelar da obra da Agostina. Aliás, eu acho que todas as mulheres na Agostina são Sibilas, mas isso é outra história. Ora, é aqui, nesta figura da Sibila, encaixam-se todas as virtudes e fragilidades do ser, do feminino, da mulher, e não será despeciente destacar as antinomias força, fragilidade, egoísmo, altruísmo, continuidade, ruptura. Portanto, esta Sibila é efetivamente uma figura enigmática, insólita, que é efetivamente força motriz do mundo feminino. E quem leu a Sibila sabe disto, e quem não leu, quando ler, lembre-se disto que eu estou a dizer. Este mundo feminino vai tutelar monstros, vulgaridades, subtilezas, espiritualidades. É o tal monstro que é defensor, digamos assim, da sua parcela, e por isso ela aparece muitas vezes projetada numa dimensão cósmica. Tinha uma certa ociosidade, mas essa ociosidade transformou-se num tique nervoso que não a deixava estar quieta, e por isso é uma personagem que põe um fim honroso ao tempo real. Bom, quando lerem a Sibila, veem que veem que a Sibila do livro A Sibila prolonga uma família, prolonga, dá continuidade a um tempo rural. É uma mulher nem sempre agradável, nem sempre simpática, bem pelo contrário. O que é que faz a Graça? Leu naturalmente os romances de Agostina Bessa Luís e, através de uma policromia muito própria, confere significado e emoção às suas sibilas, que partem sempre da imagem do gafanhoto de que eu vos falei há pouco, e daí a palavra metamorfoses. Reparem que o contacto com o objeto representado não é subserviente à sua cor nem à sua forma, é uma metamorfose. E por isso há aqui uma total liberdade da parte da Graça para interpretar a Sibila da Agostina. Naturalmente que é uma liberdade que não está isenta de cumplicidade, e se essa cumplicidade não existisse,
não se chegaria a lado nenhum. Mas a Graça interiorizou sabiamente as várias metamorfoses desta mulher personagem, primeiro através das suas antinomias em várias fases da vida, depois captando também o que havia nela de enigmático e de simbólico. Reparem na primeira figura que diz Sibila, onde predomina o azul. Este azul tece o infinito e os mistérios da alma numa aparente capa envolvente e que é protetora de fragilidades. É a primeira imagem que nós temos aqui da Sibila. Mas se repararem para do lado, a que a Graça chamou Sibila Corcunda, vejam que há aqui já uma ligação à terra, e ela de facto é ligada à ruralidade e também ao sofrimento, ao sacrifício, àquela prioridade iniciática daquela mulher que se rendeu à terra e que se rendeu a perpetuar o objeto familiar. A mesma coisa encontram aqui nesta que ela chamou cara de Sibila. E vejam que por trás está sempre qualquer coisa que lembra o gafanhoto. Portanto, se no azul há de facto uma noção de verdade e de superioridade, eu olho para aqui e vejo esta figura venerável, trabalhadora. O passar do tempo é dado por aquela curvatura que viram em cima, a tal corcunda, que é similar ao tal inseto saltitante que a Graça pintou. E estas cores escuras carregadas vão sugerir, de facto, um certo tom enigmático, digamos assim. A Sibila carregou sempre os trabalhos mais pesados de casa, ficou a gerir a cozinha. A cozinha fazia parte dos afazeres dela, a cozer o pão, a aprontar as refeições para a família e para os jornaleiros, de certa maneira fazendo exorcizar o medo. Chama-lhe Sibila Galinha. É uma metáfora, naturalmente, ela está, sim, a mostrar a morte, digamos assim, a convivência com a morte, neste caso, de uma galinha. Eu, quando olho para estas sibilas gafanhoto da Graça Moraes, lembro-me muito de Manche e da tragédia humana. No fundo, não há aqui nenhuma inocência, há uma vida trágica que, efetivamente, foi vivida. Outra personagem que protagoniza a Fanny Owen chama-se justamente Fanny. E eu fui buscá-la para verem que o gafanhoto lá está, mas que aqui surgem outras configurações. Ciente de que o que é da terra, como o amor das mulheres na terra é de ficar, esta Fanny vai aguentar galhardamente o triângulo amoroso. E ao contrário da irmã, vai assumi-lo. No fundo, ela admite mesmo que a alma é um vício e, portanto, deixa que os fios da sua vida se cruzem a seu belo prazer. Quando morre a Fanny, quando morre, morre também o homem de quem ela era amante. O José Augusto só podia morrer, não é? Porque, diz Agostina, as verdades não são para a gente a quem é proibida as metamorfoses, porque eles não foram capazes dessa metamorfose. Aqui têm vocês os desenhos da Graça. O que são os desenhos da Graça Moraes? São representações de eventuais mundos interiores da Fanny. Fiel ao expressionismo, ela faz aqui um contraste cromático que vai pôr em evidência o significado e a emoção. Vejam que aqui resgata o amarelo. O amarelo é uma fórmula de inteligência, de rapidez também e, por vezes, também de uma certa masculinidade. E havia, porque ela pôs-se ali numa situação de paridade com o homem.
porque ela não evitou o triângulo amoroso. Vejam que há qualquer coisa de divino nesta opção. Eu penso que há aqui uma procura de eternidade, uma eternidade insegura, naturalmente, e responsável pela vida dos outros. No fundo, é a própria Fanny que vai decidir das metamorfoses quase surrealizantes, olhem bem para estas imagens, e naturalmente vai saber, enquanto mulher sábia, as mulheres de Agostina são todas sábias, qual é o melhor momento para arejar as tenazes e dar o impulso último para se metamorfizar e ficar mesmo um gafanhoto. Até lá, até ela conseguir isso, naturalmente que há um jogo de escondidas e de alternâncias em que os fios se separam para se voltar a unir. A Fanny era ciente do seu pecado, das suas hesitações, das suas indecisões, por isso a metamorfose anda para trás e para a frente. Vejam que nestas duas imagens ela é mais perceptível na Fanny 7 do que propriamente na única Fanny em que nós vemos aqui um véu quase misturado com as antenas do gafanhoto, enquanto aqui têm as hastes do gafanhoto bem delineadas. Outra personagem de que eu não vos podia deixar de falar, até porque ela é comum a várias obras do Fórum Mundial, é Emma Paiva. É uma das personagens mais emblemáticas e polémicas, ouviram com certeza falar na Madame de Bovary, de Gustave Flaubert, e esta... Deixa-me aqui andar isto um bocadinho. E, naturalmente, que esta Emma da Graça Moraes e a Emma Paiva da Agostina Bessa Luís vêm ou são inspiradas na Madame Bovary de Gustave Flaubert. Aliás, na obra da Agostina, muitas vezes ela chama a Bovarinha a Emma. A Emma privilegia naturalmente a hermenêutica dos fugazes momentos de prazer. Admite também um despotismo sôfrego e relações absolutamente dispares. É uma mulher que insiste na expropriação dos seres, no gozo sectário, primário, egoísta, veicula valores que são perversos, são uma perversão da norma e através deles ela tenta, digamos, enobrecer-se. Portanto, há aqui a ideia de pecado que ela não respeita e que faz com que ela traia o cânone social e por isso mesmo seja punida, quer na obra de Agostina, quer na obra de Graça Moraes. Eu acho que esta figura da Emma é imensa, imensa porque há uma grande economia cromática, é imensa também no mistério, um mistério que vai restaurar, digamos, a hipocrisia. Há também, se repararem bem, inexpressividade, que vai fomentar a dúvida sobre os afazeres da Bovarinha, e depois eu questiono-me também, há aqui sensualidade ou há aqui erotismo? E deixo isso ao critério de cada um. Há aqui amor ou há aqui ódio? Esta cor castanha é muito próxima da animalidade do próprio gafanhoto, o que adensa o mistério. Depois eu poderia, esta personagem, Emma Paiva, tinha muito que se lhe dissesse, mas eu estou a dá-la em jeito de exemplo só. E vou para as últimas personagens que colhi de metamorfoses. Velha Ama e Anjos. Reparem, Velha Ama é, em meu entender, o símbolo terreno dos anjos. Por isso, ela precede a imagem dos anjos. E nestas duas imagens eu vejo uma toada narrativa, vejo até uma predisposição para uma história sequencial. A velha ama, que ali tendes, é um símbolo protetor. Reparem que colhe os tons usados pela pérfida Bovarinha,
mas ergue-se aqui, gigantesca, quase ameaçadora, se olharem para ela, também envolta num véu misterioso que alberga uns braços extremamente grandes. Podíamos agora aqui estar a falar da simbólica dos braços, mas íamos demorar muito tempo. Estes braços são protetores. É assim que diz o paratexto. Velha ama. São uns braços protetores, místicos, talvez próximos das tenazes que dilaceram o céu, talvez próximos daquele gafanhoto que aqui aparecem como símbolo do acolhimento e da guarida, da proteção, como há bocado dissemos. A esta velha ama só falta o berço da criança que cuida, e daí uma certa incompletude, e daí uma certa frustração. Quanto aos anjos, Agostina diz que são metamorfoses plenas de energia, que são uma forma de pulsação de um todo de cuja textura fazemos parte. Não é raro que eles tenham um papel destinado a resolver os problemas dolorosos da vida humana. Ora, os anjos da graça morais mostram que o homem não se contenta com a sua mesquinha figura, com a sua fraqueza, com a sua duração precária. Mostra que o homem precisa de asas nas espáduas e nos calcanhares. Precisa de eternidade, digamos assim. E por isso aqui estão graves, imponentes, até são mais que um, se repararem, até com um tom quase mefistofélico, mas que parecem ser a salvaguarda dos frágeis, tal como a velha ama. E por isso eu vos disse que na leitura sequencial destas imagens me parecia haver uma certa narratividade. Portanto, há aqui uma policromia infernal que é geradora de conflito. Neste quadro, onde também paira, se quiserem ver bem, a sombra do gafanhoto. São anjas ou anjos, não sei, que podem comandar a vida através de metamorfoses do mundo feminino, um pouco de acordo com a idade, um pouco de acordo com as circunstâncias. No fundo, elas são o exemplo acabado do que somos nós todos: fragilidades e virtudes. São anjos e são monstros cheios de ambiguidade, raízes de tudo o que leva as mulheres a alterar a sua sensibilidade, fazendo da imperfeição uma forma de beleza. É isto a que quer que nós cheguemos, quer a Agostina, quer a Graça Morais. As mulheres são imensas, cheias de antagonismo. As mulheres comandam o mundo, sobrevoam-no e impõem normas sociais, tal como fazem os gafanhotos. Reparem que nestas metamorfoses a memória vai se elevar ao tempo do imaginário e retalha-se em fios e em lapas de espaço mental na tenra realidade de tecidos, também eles lacrimais. Estas mulheres não podem dizer que não eram felizes e não sabiam, pois o que acaba sempre por sobreviver ao tempo é a dor em ruínas, que mesmo assim parece-me que aparece sempre mesclada de prazer, um prazer que é escondido, um prazer que é também perverso, porque muitas vezes decorre de uma lembrança esmagada, digamos assim. Eu presumo que olhar a vida, olhar as mulheres de Agostina e Graça Morais é olhar a vida. Uma vida absolutamente despida de preconceito, uma vida tragada na sua plenitude, uma plenitude vívida e sofrida. No fundo, reparem que é o sofrimento que acaba por dar encanto a estas mulheres. Não se esqueçam que, tal como Ouroboros, quando a serpente morde a cauda, suga o seu próprio veneno e nele é que vai buscar a força
para renascer. Ora, estas mulheres gastam-se, substituem-se e renovam-se. São as mulheres gafanhotos. São metamorfoses que procuram a felicidade nestas duas linguagens de que eu acabei de vos falar. Concluindo, eu já não vou ao segundo estudo de caso que tinha, porque a professora Anabela disse-me para eu não ultrapassar muito 1 hora, e, portanto, passo a uma breve conclusão. Digo-vos, reitero aquilo que comecei por dizer no início, numa parte mais teórica. As artes são subsidiárias umas das outras. Uma recolha de textos verbais e não verbais podem, de facto, instituir-se paradigmas de tudo o que aqui disse e que vos acabei de mostrar. E servem de reflexão, servem também de verificação à existência dessas relações de complementaridade, porque eu me tenho sempre debatido. Reparem que no mundo das artes nós não temos momentos isolados e independentes. Temos sim um contínuo pactuante com inevitáveis alterações. O ponto desaparece para se transformar no tal contínuo. É por isso mesmo que sempre que possam recuem ao passado artístico como forma de chegar à contemporaneidade. Não há presente sem conseguirmos olhar para o passado. Lembro-vos, e sabem isso perfeitamente, que quer os nossos, quer os vossos futuristas anunciaram um corte radical com a ancestralidade, mas foi dela que se alimentaram e foi dela que viveram. E no século XX, a interação das artes começa, de facto, a fazer parte de vários projetos estéticos que refletem eles mesmos sobre as linguagens artísticas. E logo também no início desta sessão eu dei exemplos com Picasso e com Break, que constroem e desconstroem e reconvertem a sua pintura numa espécie de campo de escrita, servindo-se muitas vezes de letras e de palavras nas suas colagens. É evidente que a incorporação, estamos no século XXI, das novas tecnologias, criou espaços absolutamente fecundos para a interação das artes, ligadas agora a uma nova imagem do homem que não pactua com o isolamento entre o corpo e a mente. Quero dizer com isto, um novo homem, quando digo homem com H grande, homens e mulheres, as suas angústias, as suas utopias, só se conseguem representar por esta relação intersemiótica de que vos tenho estado a falar. É ela que está na base do nosso ponto de chegada. Portanto, tal como me pediram, e apesar de eu ter ultrapassado ligeiramente a hora, não passarei, a não ser que o queiram, ao segundo caso que tinha programado, mas abro um espaço para uma reflexão e para alguma pergunta que me queiram fazer. Professora, eu estou sem palavras, eu realmente mergulhei num mundo que não é desconhecido, mas também não sou especialista nessa área e acho que realmente há muito, muito, muito por aprender e por dizer. Agradeço imenso esta sua apresentação e, claro que sim, a Maria Teresa tem a mão levantada para fazer uma questão. Maria Teresa. Sim, boa tarde. Doutora Ponce Leão, primeiro que tudo quero agradecer e dar os parabéns pela excelente palestra, inspiradora, esclarecedora, e o seu entusiasmo quando cita a obra de Peça Luísa é contagiante. Agradeço imenso realmente ter dedicado parte do seu tempo a partilhar connosco todo o seu conhecimento. É uma coisa incrível. Quando estava mencionando
o ponto número 3, que era o das artes, quando fez mencionou das artes plásticas, não é? Na sua introdução a esse ponto, mencionou dois, não seria princípios, mas duas coisas relevantes que destacou foram: as artes dialogam, e a segunda, a arte tem de ter um suporte material. E como eu sou pesquisadora na parte das novas tecnologias, aquilo fez-me assim um bocadinho, não de ruído, senão um pouco de angústia, porque se bem a digitalização, acredito que tem abatido fronteiras e permite a hibridação ou a mistura das artes, mas por outro lado, então tudo o que se é criado digitalmente não pode ser considerado arte? Essa é a minha pergunta. É considerado arte, claro que sim, e desde já digo que não tenho medo nenhum da inteligência artificial, antes a considero um belíssimo instrumento para pessoas informadas. Portanto, ao falar em materialidade, se calhar eu devia falar em visibilidade. Ok. Que é uma coisa diferente, não é? Porque também falei no texto literário só manifestado pelo suporte voz. Também não é visível, mas está, talvez eu tivesse usado mal a palavra. Sim. Ótimo. A arte da inteligência artificial é arte e cada vez mais arte. A inteligência artificial faz aquilo que nós lhe mandamos fazer. Não é? Sim, eu fiz um pequeno vídeo de 2 minutos no Géminis, não creio que possa partilhar, mas depois eu envio, com o seu ensaio ou o seu artigo que eu adorei, azul, com o Mar da Figueira da Foz, não? Então eu pus esse texto na inteligência artificial e pedi para fazer um pequeno vídeo de 2 minutos, é muito curto, mas sim, era uma mesa à beira-mar de uns amigos que estão, e no fundo vê-se o mar, e vê-se o céu e o mar, que reflete o céu, não? A imagem do céu. E eles falam nisso, de que o céu se encontra no coração do mar. Lindo. Eu digo, não, isto é arte, e não sei, achei aquilo extraordinário. Maria Teresa quer partilhar, pode partilhar connosco, se quiser. Mas é que a inteligência só me deu, eu ponho no chat o enlace, porque não me permitiu descarregar, só me deu o enlace. Eu ponho assim a hiperligação, sim, eu ponho, mas agora passo a palavra a qualquer outra pessoa que queira perguntar algo, mas muitos parabéns, adorei esta palestra. Obrigada. Muito boa. Andrea Martins, quero perguntar. Boa tarde a todos. Boa noite, senhora Isabel. Bom, na verdade, esta palestra foi muito interessante, porque eu sou uma pessoa que adora as artes, porque penso que são importantes para a vida das pessoas. Na verdade, eu gostei imenso quando a senhora falou de que existe uma interação entre as artes. E é uma verdade que ninguém pode negar. Inclusive, a senhora mostrou um enxerto do texto que tem a ver com Maria e o Anjo, e depois as imagens. Aquilo foi muito incrível, porque muitos dos artistas mantêm certas coisas e também estabelece como uma interação com o texto. É muito incrível. Eu adoro esta palestra, na verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. A complementaridade das artes é uma coisa que nós devemos estar sempre presente. Interação e complementaridade, elas complementam-se umas às outras. E é aí que nós temos um mundo rico, não é? Sim, na verdade. E também outra coisa aqui é que não existe um formato fixo. Ou seja, não só, ou seja, na produção da arte existem muitas coisas que têm uma influência muito grande. Por exemplo, a vida do autor, Sim. o contexto em que foi criado, ou seja,
existem muitas coisas que têm uma grande influência. Nós cada vez temos que estar mais atentos ao contexto da produção, também da recepção, naturalmente, mas o contexto da produção é extremamente importante, até porque o próprio artista, seja ele das artes literárias, seja das artes plásticas, ele também está condicionado pelas suas próprias emoções, não é? E, portanto, esse condicionalismo pode o levar a tratar o mesmo assunto de formas diferentes. Depende do estado emocional dele. E, portanto, Claro. nós temos que olhar para o humanismo a que estamos condicionados. Mas é um humanismo que é bom, porque são estes condicionalismos que nos fazem ser criativos, que nos fazem ser originais. E é aí que a máquina ainda não pode chegar. Quem sabe se chegará algum dia. Sim. Por exemplo, falando das emoções, eu lembro-me de Fernando Pessoa, que ele, quando era jovem, ele experimentou a morte do seu irmão mais jovem. E Sim. isso deixou uma marca muito grande na sua vida. E isso está exposto na sua obra. Exato. É o ser e as suas circunstâncias, isso é inevitável. É inevitável. Nós somos frutos de circunstâncias, de estado de espírito, de contextos. Eu utilizo a palavra contexto porque é abrangente e diz tudo e vai versar o nosso interior e o nosso exterior também. Olha, temos ali também o Mamadou a querer falar. Exatamente, o Mamadou quer falar. Sim, boa noite a todos. Boa noite. Estou no Senegal presentemente, no Senegal, e eu gostei muito da sua palestra, professora, porque eu não sou artista, eu gosto muito mais de literatura, coisas assim, mas hoje, depois de ouvir esta palestra, deu-me vontade mesmo de ser um artista, pá. Claro que agora eu quero ser artista. Acho que sei que não tenho esse talento, mas pronto. Já gostava de ser artista para pintar aquele quadro presente na obra de Jesus Saramago, Sim. sim, aquela obra do Evangelho segundo Jesus Cristo, que parece-me que aquela obra também quase todo o cenário pode ser como um quadro, né? Até podemos pintar Sim. todos os cenários que estão aí como um quadro. Isso deu mesmo a pensar nisso, como é que você pode pintar, coisas assim, aquele encontro do anjo com a Maria, coisas assim. Olha, pá, eu gostei muito da palestra. Parabéns, professor. Foi um exemplo da complementaridade das artes e como, de facto, a arte é polissémica, quer dizer, o texto literário é interpretado, lido de várias maneiras e da sua interpretação resultam coisas diferentes, embora haja ali sempre uma constante, como nós vimos. Havia aqui milhentos exemplos que se poderiam dar destas coisas que são interessantíssimos. É um campo que me apaixona, por isso é que eu investigo nele, não é? Obrigado, professor. Nota-se que realmente a senhora investiga e muito. Mais alguma questão, comentários? Professora, eu gostava de ter alguma orientação da sua parte, porque já vi que deve ensinar literatura com muita facilidade. Os nossos alunos, para eles, essa linha entre realidade e ficção é um bocado difícil de perceber em alguns casos. Como ou que estratégias é que podemos sugerir aos estudantes para entenderem que exatamente temos um contexto e que há uma realidade, mas que afinal o autor ou o artista exprime a sua realidade, a realidade do ponto de vista subjetivo. Subjetivo. Não é? E porque isso é ficção, não é? A arte é, por definição, subjetiva, não é? Se eu quero a realidade, eu não entro na ficção, não entro na arte. Faço um texto incisivo.
um texto informativo, objetivo. Quando eu entro no mundo da arte, naturalmente que aí tenho que saber que é polissémica e que está aberta a interpretações várias. Por isso é que nós entramos no museu e perante o mesmo quadro eu digo, gosto imenso. E uma pessoa ao meu lado diz, eu não gosto de nada. Mas não é isso que diz se a obra é má ou é boa. Não é? É a tal polissemia da arte, e por isso é que a arte é rica. Porque permite várias leituras e permite vários públicos. E isso é que eu penso que os alunos terão que saber. Quando nós deixamos a objetividade e o texto meramente informativo e entramos numa dinâmica subjetiva, pois aí nós entramos no domínio da arte, da literatura, das artes plásticas, seja do que for. E quando há arte, a arte pode ser verdadeira, mas também pode não ser. Ela só tem que ser verosímil, não tem que ser verdadeira. Não tem nenhum pacto com a realidade. E, portanto, não pode ser real. Mesmo que eu ache que estou a ler uma obra de ficção e estou lá a ver, porque aquela personagem não sei o quê. Não. Não tem esse direito. Porque se o autor diz que é ficção, é ficção. Ponto final. Porque senão ele escreveu uma biografia. Não é? É verdade. É verdade. Muito obrigada pela sua resposta. Muito clara, realmente. Uma outra coisa, a figura da Sibila, eu li a Sibila há, sei lá, 20 anos. Essa figura da Sibila, a Agostina Bessa Luís, não era não é uma menina. A senhora Agostina Bessa Luís já era uma senhora idosa. Né? Mas eu acho que ela foi adiantada para a sua época, num mundo patriarcal, numa sociedade patriarcal. E não sei, eu tenho a ideia de que a sua obra podia ter tido um maior auge, sei lá, um maior conhecimento, uma maior expansão. Se calhar essa ideia dela, ou essa maneira de exprimir ou de representar a mulher gafanhoto, pode ter interferido em que ela não tivesse atingido um maior desenvolvimento ou uma maior popularidade, não sei. Não? Pronto, eu passo a explicar. A Agostina é uma escritora difícil. Não é, como eu digo muitas vezes, não é uma escritora que eu leia na praia. E isso o que é que faz? Faz com que não esteja nos tops, não é? Nos top 10, não seja tal literatura descartável que muita gente lê. Depois, teve uma coisa contra ela, que foi a ausência de traduções. A obra da Agostina está muito pouco traduzida, porque o Saramago também não é fácil, mas tem muitas traduções e, portanto, é muito divulgado. A obra da Agostina não está traduzida, a maior parte da obra não está traduzida, portanto, é pouco divulgada e daí ser pouco conhecida. Ela, em Portugal, é a escritora talvez mais conceituada. Agora, nem toda a gente a lê, é como o Saramago, também nem toda a gente o lê. É verdade. É estudada nas universidades, não é lida, de facto, pela camada popular, mas há escritores que não são escritores populares, que precisam, como eu dizia há bocado, precisam de uma determinada enciclopédia cultural. Ler Agostina, primeiro, é um choque e depois vai-se gostando. Se algum dia pensarem em ler ou estudar Agostina, eu digo isto inclusivamente aos meus alunos, não comecem pelos romances, porque em Agostina o tempo é proustiano, ela anda para ali aos saltos, e a pessoa vê-se aflita para agarrar as personagens. A Agostina tem um livro que se chama Dicionário Imperfeito. E então o que é o Dicionário Imperfeito? É um número de pequenas entradas com reflexões da parte dela. Reflexões sobre a leitura, sobre os povos, sobre a literatura, sobre a política, sobre a pintura. Interessantíssimas, pequenas, e que não exigem uma leitura sequencial. Muito pequenas, curtas,
muitas vezes cheias de sentido de humor, mas que, sem nós sabermos, estamos ali a ver quais são as linhas matriciais da obra agostiniana. Portanto, para se começar a ler Agostina, eu recomendo sempre vivamente o Dicionário Imperfeito. Até porque os textos têm 5, 6 linhas, lá haverá algum que tem 20, mas são textos muito curtos e independentes. E, portanto, não cansam. Depois de nós nos familiarizarmos com esse tipo de escrita, vamos depois então passar para os romances. Agostina é efetivamente uma escritora difícil, que não quer dizer má, pelo contrário, é uma ótima escritora. E nós sabemos perfeitamente que a boa literatura demora a ler e é um bocadinho mais difícil. Mas é ela que fica connosco. É ela que recordamos até ao fim da vida. Certo? Certo. Deixa-me só esclarecer uma coisa em relação às mulheres. Agostina tinha até o preconceito de uma certa superioridade da mulher em relação ao homem, pelo menos em termos intelectuais. A mulher dava sempre a volta ao homem. Estas mulheres de que eu falei, a Sibila, a Emma, a Fanny, sempre fizeram dos homens gato de sapato. Agora, ela também não deixa de ver o lado negativo dessas mulheres. E a grandeza da Agostina está justamente nisso, de uma certa imparcialidade na observação dos vícios e das virtudes. E também aí ela é extremamente grande. Pois é. Por exemplo, já agora, olha, eu queria perguntar, antes da senhora falar do dicionário imperfeito, eu já tinha essa ideia e pronto, vou expressar. A senhora acha que podíamos, por exemplo, termos uma aula sobre, por exemplo, a personagem Emma, que é esta personagem inspirada em Madame Bovary, que nós já conhecemos Madame Bovary, e podíamos ter uma aula, ou a senhora podia preparar uma aula para uma próxima oportunidade e vermos Madame Bovary e Emma, por exemplo, ou acha que é melhor... Posso fazer isso. Eu acho que era espetacular, eu gostava imenso, porque eu conheço Bovary, mas Emma é a primeira vez que estou a falar muito dela. interessante, é um estudo interessante. Ver as influências de Flaubert na Emma da Agostina Bessa Luís. Da Agostina Bessa Luís, exatamente. É muito interessante. Podemos pensar nisso, professora? Eu depois combino com a professora Anabela, Pronto, está bem. Está bem? Claro, com certeza absoluta. Muito obrigada. Se a senhora quiser, pode deixar o seu contacto aqui no chat, se as pessoas também quiserem depois contactá-la. Quer o contacto de e-mail? Sim, por favor. Eu vou deixar. Muito obrigada. Bem, se não tiverem... Diga, Maria Teresa. Sim, que eu coloquei no chat eu já vi. para o dicionário imperfeito, o PDF, porque se é, digamos, um compêndio, um repositório de referentes para ler a obra, vale a pena. Vamos começar por aí. Vale a pena, é verdade. Muito obrigada, eu já vi que partilhou duas. Muito obrigada. Ok. Obrigada. Bem, mais algum comentário, mais alguma questão? Ou já deixamos a professora ir descansar? Já é mesmo tarde em Portugal, não é? Bem, tudo bem. Acho que, pronto, vamos despedir aqui esta sessão, obviamente, agradecendo imensamente, imenso esta sessão, esta apresentação, passada de palmas e realmente muita gratidão, muita gratidão. Ficamos já com o seu contacto e então combinamos depois para a nossa aula no futuro, está bem? E muito obrigada. Muito obrigada pela senhora. vossa receptividade e muitas felicidades e viva a cultura portuguesa já agora. Viva sim, senhora. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite.